Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe. Tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Você encontra a Auricedina em todas as farmácias do Brasil. Ô, maravilha. Cê, tem uma Oi. pergunta aqui para você. Ah. A dona Leia está perguntando. O ministro Paulo Guedes disse que não aumentou mais o salário mínimo para não provocar o desemprego. É verdade isso? Pois é, deixa eu te falar uma coisa. O grande gargalo de aumentar o salário mínimo são as prefeituras do interior, que são as maiores empregadoras no interior. As prefeituras do interior, eu vou dar aqui uma cidadezinha, a cidade do meu pai, onde meu pai nasceu, onde eu sou cidadão honorário da cidade, que é Barra Longa, que sofreu muito agora, há pouco tempo, com o problema da lama lá de Mariana. Hoje a cidade foi toda, a Fundação Renova renovou a cidade toda, a cidade está um brinco. Mas lá, por exemplo, o maior empregador é a prefeitura. E emprega todo mundo com salário mínimo. Se aumenta muito, dá um impacto, muito, né? O impacto nas prefeituras é muito grande. E essas cidades pequenas, elas só sobrevivem com um dinheiro que chama-se Fundo de Participação dos Municípios, porque elas não têm renda, elas não têm indústria, elas não têm um comércio ativo. Então, o que acontece? Tem lá pecuária, né, leite e não sei o que e tal, e aí vive daquilo ali. Então, a renda, o que ela gera de impostos é muito pouco. O famoso FPM, né? Que é esse fundo. FPM. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o salário mínimo. O salário mínimo foi para R$ 1.067. O ano que vem, né? Então, tem aquele negócio, aumenta o salário mínimo. Aumenta o salário mínimo, não adianta nada, tudo aumenta. A inflação é muito grande. Aí tudo aumenta, porque aumentou o salário mínimo, aumenta remédio, aumenta tudo. Então, o negócio é o seguinte, o importante é você não aumentar o salário mínimo. Deixa o salário mínimo num patamar, até porque você inibe o pessoal de aumentar comida, não é verdade? Porque o cara sabe que o cara não está ganhando bem, então ele não aumenta. Então, os preços ficam mais ou menos normalizados. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou dar 2 exemplos aqui importantíssimos. Um amigo meu ganhava até melhor, ganhava R$ 1.200 por mês. Ganha R$ 1.200 por mês. E aí reclamou comigo. Irmão, está muito pouco, está muito difícil e tal. Você mora onde? Eu moro no bairro tal. O que tem no seu bairro? Tem perto da sua casa, tem alguma coisa? Tem isso, tem aquilo, tem a igreja, tem uma quadra. A quadra é muito movimentada? Muito movimentada. A quadra à noite lá movimento só e tal. Então você faz o seguinte, você vai à prefeitura, né? Vai na prefeitura, pega aquele, se credencia para ser o tomador de conta. O chamado flanelinha profissional, né? Ele foi à prefeitura, conseguiu, pôs aquele uniformezinho de flanelinha e passou a tomar conta, você é motorista, você sabe dirigir, passou a tomar conta dos carros ali na rua, perto da casa dele. E aí eu falei assim, é a forma de você fazer mais alguma coisinha. Com esse dinheiro, né? Com esse dinheiro você vai comprar a carne da semana na sua casa, você vai dar dinheiro ao menino para ir para a escola, você vai ajudar a fazer a feira da semana. Aí, de uns tempos, ele falou comigo, Cirantão, aquela ideia que você me deu foi fantástica. Por quê? Porque com esse dinheirinho, só de trabalhar à noite, perto da minha casa, tomando conta de carros, né? É o bico. É o bico que eu estou fazendo. Na verdade, ele está ganhando mais do que ele ganha nos trabalhos dele normal. É o extra trabalho que formal. Vira extraordinário, né? Extraordinário. Então, todo mundo tem que fazer um pouquinho a mais na vida. O salário mínimo é apenas uma referência, você não pode ganhar menos do que isso. Agora, tenta mais um pouquinho. Eu lembro que eu era menor de idade e naquela época você tinha carteira do trabalho do menor aprendiz. Podia, né? Podia. E eu, com 14 anos, fui trabalhar na Abrochado S.A., uma empresa concessionária de caminhões e tratores International Abster, né? E aí, eu ganhava meio salário mínimo, que era o salário dos menores. Mas eu já era um menino de 14 anos, forte, comia bem, então eu ficava meio indignado, porque eu ganho meu salário, mas eu pago o mesmo prato para mim, que eu pago de comida, é o prato do que ganha mais do que eu. E aí eu questionava isso e tal, aí eu comecei
nós começamos a fazer extraordinários. Saía da oficina mecânica que eu trabalhava e a gente ia pegar um bico, né? Trocar uma lona de freio de um caminhão que parava na rua Rio Grande do Sul. A gente ia lá, trocava e tal. Então, aí eu passei a ganhar mais. Aí tinha um tal de Tavares que vendia camisa e calça pra gente. Eu comecei a andar muito elegante, sempre com a calça Alinhado. nova e sempre com a camisa nova, porque eu podia comprar. É, não? Coisa boa, né? E outra coisa, dava para estudar. Então, quer dizer, olha que coisa impressionante. A gente tem que fazer mais um pouquinho. Você não só o salário, só aquele salário mínimo, porque eu ganho um salário. Não, faça mais alguma coisa. Não pode acomodar, não né, pode acomodar, Cirantão? né? Olha só, escuta essa história, Cir. Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 4 homens que se passavam, sabe por quem? Por juízes. Juiz, eu fiquei e lá sabendo em disso Joatuba. hoje. Em Joatuba. Você imagina que situação, assim? Na verdade, eles estavam fazendo. Plotados. Eles estavam fazendo aquilo que nós defendemos, que é a mediação. Exato, né? Mas só que tem que eles se identificavam como juízes, como Nem advogados eles não são, gente. E se passavam por juízes, operadores da lei, chegavam com os carros plotados. Você imagina, né? Uma fraude assim, desvio de função pública. E eu fico aqui pensando o que leva uma pessoa a mentir para si mesma, né? Imagina quantas e quantas mediações não fizeram. Existem nas cidades, né? Nas cidades. Por exemplo, vou dar um caso aqui do pai do desembargador Vanderlei Paiva. Eu fui lá em Abricampo, numa cerimônia que inaugurava o retrato do pai dele, que não era da justiça. Era simplesmente um cidadão da cidade. Mas era um cidadão tão querido que ele fazia mediação. Quando tinha um problema muito grave lá, o juiz falava com ele assim, seu fulano, fulano e ciclano estão brigando demais por causa daquele negócio, aquela porteira, aquelas coisas de roça. Briga de vizinhos. Se eu podia entrar aí. Ele entrava lá e mediava e tal, e etc. Tal. Então, ele não era da justiça e fazia a mediação. Ele conversava com as partes, não deixava criar inimizade entre eles e etc. Tal. Foi uma figura popular da cidade que faleceu e que aí a própria justiça resolveu dar o nome de uma sala do fórum, o nome dele. Em homenagem, né? Quer dizer, são pessoas que colaboram com a justiça. Claro. Agora, esses aí não, esses aí estão passando a perna na justiça. E fingiram que são juízes, gente, imagina. Eu vou falar para você, viu, Cirantão, quando nós do jornalismo achamos que nós já vimos de tudo, já noticiamos tudo, vem uma dessa, porque como que o cidadão, ele consegue achar que vai enganar durante muito tempo, muitos anos, várias pessoas? Não tem jeito, né? Uma coisa interessante, lá eu tenho um terrenozinho aqui num lugar que chama Veracruz de Minas, fica aqui em Pedro Leopoldo, e lá tinha um juiz de paz, porque lá é distrito, então tem cartório, tem um juiz de paz que faz o casamento, Sr. Geraldo. O Sr. Geraldo tinha umas vacas lá, vendia leite pra gente e era o juiz de paz lá. Que bacana. O Sr. Geraldo, ele era o homem que fazia a mediação toda lá em Veracruz de Minas. Qualquer coisa, o Sr. Geraldo era muito religioso, estava sempre lá na igreja, tomando conta da igreja. Aí qualquer coisa, inclusive briga de marido e mulher. Falava, que isso, vocês não vão separar não. Ele chegava, sentava com a moça, com a mulher, com o marido, com os filhos, problema de mediava, bebida. Né? Ele mediava. Não, mas isso existe hoje, normalmente nós temos agora. Hoje os juízes leigos, a justiça chama de juízes leigos. São aquelas pessoas que se formaram em direito, prestam um concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e vão para cidades fazer exatamente esse papel, né? E aí depois, essas pessoas querem fazer o concurso para a magistratura, é como se fosse um estágio. Eles ganham um plus a mais por já terem aí trabalhado como juízes leigos. Mas tem um concurso, tem um acompanhamento, né? Claro, claro. E as pessoas estão em nome da justiça. Não é verdade? Diferente esses aí. Esses aí não estavam em nome da justiça, esse aí está em nome da malandragem. Eu tô rindo aqui até. Mas é ótimo, né? Ô, gente, o brasileiro, eu fico impressionado com a criatividade para o mal que o brasileiro tem. A criatividade para o mal. Olha aqui. Eu estava em Brasília no dia, em março do ano de 1985, para transmitir a posse do Tancredo, que não houve. Então ficamos uma noite indormida, porque o Tancredo saiu da igreja de Dom Bosco com a missa e já saiu passando mal e foi para o hospital, né, com febre alta, né,
E aí os remédios que ele tomava, ele pediu o médico que segurasse ele, o médico da Câmara, que era o médico dele, que segurasse ele até na hora dele, que ele ia simplesmente tomar posse, e da posse ele já saía para o hospital. Mas ele queria tomar posse porque com a posse é a garantia de que ninguém podia. E ele tinha medo, né? E aí ele teve que ir para o hospital à noite. E foi uma noite dormida que nós tivemos. Você sabia que eu, depois de uma noite inteira transmitindo tudo aquilo que aconteceu, todas aquelas confabulações que saiu, que deu no Sarney, né? E tal, aquele negócio todo, depois da posse, aí eu levantei de manhã, levantei não, eu simplesmente saí do lugar onde eu estava e fui tomar um café de manhã numa padaria. Amargo. Quando eu entrei na padaria, tinha um cara já fazendo piada com o que tinha acontecido à noite, né? Eu não vou falar que é piada, porque é piada é de mau gosto, mas o cara já estava fazendo piada com o Sarney tomando posse. Então, presta bem atenção, o brasileiro ele é muito criativo para o mal, não é não? É uma criatividade. A Dalila está falando aqui, a Dalila é do bairro Jardim Vitória, ela está falando que conheceu um senhor que se passava por juiz, mas na verdade ele era juiz de futebol. Todo mundo achava que ele era juiz de direito e era de futebol. Tem um amigo meu que foi juiz classista e ele é chamado de fulano juiz, né? Antônio, qual Antônio? O Antônio juiz. Porque ele foi juiz classista, então ele teve muitos que se aposentaram como juiz classista com o salário de juiz do trabalho. Assim, hoje não pode mais não. Por falar em juiz, dá tempo de dar um recadinho aqui? Tá, então, olha, um minutinho. Hoje é o julgamento lá da ação do governador, né, do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? E ele, gente, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Que é um juiz. Fórum privilegiado, né? E, infelizmente, é um juiz federal que está sendo aí acusado de corrupção. Agora, pasmem. 3 ministros se declararam impedidos de participarem aí do julgamento. Sabe por quê, Cirantão? Porque os filhos desses ministros são advogados do governador. Aí. Que situação, que país é esse de piada pronta? Normalmente é isso aí, né? Normalmente é isso aí. Pois é, olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Para de sofrer. Pílulas e Mescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos chegando à hora, irmão? Pois é, ainda temos um minutinho ainda. Então né? vamos ler as participações. Você falou aqui do problema dos juízes que se declararam impedidos, né? É muito comum que desembargadores, ministros e etc. sejam ligados a bancas de advogados. A questão, o que acontece, Cirantão? A imoralidade. Então, antigamente, o juiz era um cidadão muito respeitado. Ainda é, eu conheço vários muito respeitados. Mas se você é juiz ou você é ministro, né? O seu filho, ele jamais poderia advogar naquela instância, jamais poderia ter aí. Eu conheci um juiz do trabalho que um dia foi julgar uma causa contra a Rádio Itatiaia de um empregado. Ele se julgou impedido. Sabe por quê? Porque na mocidade ele trabalhou na Rádio Itatiaia. Na mocidade, quando ele estava estudando direito, ele pegava um biquinho como locutor na Rádio Itatiaia. Ele achou que isso era impedimento para ele julgar. Claro, porque conhecia, né? E não julgou, né? É isso aí. Esse é o país, né, Cirantão? Gente, vambora? Não vamos não, vamos ficar mais. Gratidão e alegria, até amanhã. Um abraço para vocês.